Olá, terceiro ano. Vamos para a aula de português? Vamos abrir o livro na página 95. Exploração e descoberta. Troca de ideias. Olá, será que você me conhece? Sou um talentoso artista italiano, mas minha curiosidade também inspirou incríveis invenções. Tente descobrir meu nome, decifrando minha assinatura. De quem será essa assinatura? Será que vocês conhecem? Interpretação em 3D da máquina voadora de Leonardo da Vinci, o ornitóptero. O engenho foi concebido em 1488, após ele estudar a mecânica do voo das aves. Provável autorretrato de Leonardo da Vinci, cerca de 1512 a 1515. La Gioconda, conhecida como Mona Lisa, é a pintura mais famosa do artista. Foi pintado ao longo de 10 anos, 1503 a 1513, e está exposta no Museu do Louvre, em Paris, França. Agora vamos falar um pouquinho sobre Leonardo da Vinci. Então, Leonardo da Vinci foi um dos mais completos artistas renascentistas. Nasceu no dia 15 de abril de 1452, muito provavelmente em uma cidade próxima a Vinci, Anciano, na Itália, embora alguns pesquisadores acreditem que sua terra natal está situada entre Florença e Pisa, à direita do rio Arno. Sua infância transcorreu na esfera rural, o que explica seu apego à natureza. Ele era um aficionado por cavalos, que no futuro se tornaria alvos de suas pesquisas. Aliás, Leonardo se transformaria no modelo da educação clássica, resgatada no Renascimento, pois dominava amplas áreas do conhecimento, a anatomia, a engenharia, a matemática, a música, a história natural, a arquitetura, a escultura, a pintura, e ainda se revelaria um talentoso inventor. Então, sua produção científica genial, oculta em rascunho e codificações, nunca se destacaria, como a fez sua obra artística. Este viés criador lhe garantia fama e recompensas. Então, em 1469, o artista vai para Florença e aí dá início à sua trajetória na esfera das artes, cursando pintura no ateliê do famoso pintor de Florença, Andrea del Verrocchio. Suas pesquisas no campo da anatomia começam a se desenvolver em 1472. Então, nesta época, Da Vinci cria vários desenhos e esquemas do organismo humano. Então, nessa primeira etapa de sua criação, que vai até 1480, ele elabora pequenas obras tais como Madonna com cravo e Madonna Benois e talvez a Anunciação. Então, em 1482, o artista segue para Milão e nesta cidade trabalha para Ludovico Sforza, atuando como engenheiro, escultor e pintor. Neste período, que tem como limite o ano de 1486, ele empreende uma de suas realizações mais conhecidas, a Virgem dos Rochedos, pintura concebida para um altar. Em 1488, ele se dedica à arquitetura, permanecendo no ateliê da Catedral de Milão. Então, Leonardo, antes de voltar para Florença,
realiza sua última obra para Sforza, a clássica A Última Ceia. Em 1500, já de regresso à cidade florentina, ingressa em seu estágio mais produtivo na esfera da pintura, propondo neste período sua criação mais célebre e misteriosa, o retrato da Lisa del Giocondo, cônjuge de Francesco del Giocondo, a famosa Mona Lisa. Então, praticamente na mesma época, ele começa a produzir a pintura mural denominada Batalha de Angliari. Em 1516, com a morte de sua mecenas e protetor Giuliano de Medici, Da Vinci passa a atuar junto ao soberano Francisco, aí da França. O artista morre em território francês em 1519, na cidade de Cloux. Seu corpo foi enterrado na igreja de São Florentino de Ambroise, posteriormente destruída durante as insurreições ocorridas na Revolução Francesa. Então agora nós vamos abrir o livro na página 96, hora do texto. No texto a seguir, você vai conhecer um pouco sobre a infância de Leonardo da Vinci, um dos mais incríveis gênios da humanidade. Um menino em Vinci. A mãe do bebê correu para o pátio, sacudindo os braços. Um abutre estava empoleirado no berço do seu filho. Show! Ela gritou. A ave abriu as asas e saiu voando. Por um instante, a mãe de Leonardo pensou que ela pegaria o bebê com suas garras e o levaria para longe, para as colinas, mas a criança estava sã e salva. Quando ela se inclinou para pegá-lo no colo, ele estava seguindo com os olhos o voo do abutre e sorrindo. A criança, Leonardo, havia nascido no dia 15 de abril de 1452, em uma região montanhosa da Itália chamada Toscana, perto do pequeno vilarejo de Vinci. Sua mãe, Caterina, era uma jovem camponesa, bonita e pobre. Seu pai, Serpiero, era um ambicioso jovem de família rica que estava começando sua carreira de tabelião. Leonardo adorava o tio e o seguia por toda a parte. Para ele, Francesco sabia tudo. Enquanto percorriam os vinhedos e os campos, Francesco ensinava a Leonardo os nomes e os usos das plantas e ervas, os sinais de mudança do tempo e os hábitos dos animais selvagens que viviam nas colinas ao redor de Vinci. Francesco nunca se cansava das perguntas constantes do curioso menino. Diga-me, onde começa o rio? Dizia Leonardo. Diga-me, o que faz o relâmpago? Diga-me, o que acontece com a lagarta dentro do casulo? O padre da cidade ensinou Leonardo a ler e a escrever e a usar um ábaco. E essa foi a única educação que recebeu. Em vez de estudar, passava grande parte dos seus dias passeando pelo campo e observando a natureza. Explorava as fendas rochosas das colinas ao redor de Vinci. Leonardo se preocupava com o mundo à sua volta. Achava tudo interessante e queria sempre saber mais a respeito do que via. Em suas caminhadas, levava papel e giz para fazer esboços do que observava. Estudava o movimento dos pássaros e animais, o crescimento das plantas e das flores, as pedras que encontravam nos leitos dos rios, a luz dos campos
e às sombras das densas florestas. O que é ábaco? Então, o significado de ábaco é um instrumento formado por um quadro com arames paralelos, usado para fazer cálculos. Então, no quadro abaixo, ilustre o texto a partir das imagens que ele provocou em você durante a leitura. Então, o que você entendeu desse texto? Então, faça seu desenho. Atividade, páginas 98, 99 e 100. Um beijo e bom final de semana.